Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Essa passagem de Lucas 1, a partir do versículo 5 até o versículo 80, fala a história de Isabel e Zacarias. Vamos ler o versículo, primeiramente, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé diante do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Versículo 18. Então perguntou-lhe Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Creia, não é impossível. Qual o problema de Zacarias? Está no templo, mas não crê. Versículo 20, é o versículo chave aqui, que o anjo lhe traz uma notícia extraordinária, uma notícia que está conectada com a oração de Zacarias. Então, a oração dele foi ouvida? Então ele orava. E qual é o motivo da oração? Era o filho. Como é que alguém pode estar no templo, pedindo a Deus uma coisa, Deus responde e ele não acredita? Isso é lição para nós, irmãos. Quando ele não creu ali, o anjo fala para ele: ficarás mudo, e não poderás falar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Ele ressalta: ficarás mudo e não poderás falar. Deus faz isso? Não. Vai fazer isso com você? Não. Vai fazer isso comigo? Não. Mas esse é um princípio que temos que trazer para o lado espiritual. Quando a gente não crê, a gente deixa de ouvir a voz de Deus e deixa de falar o que você ouviu. Se você não ouviu, tu não vai falar. Agora, outra coisa que aprendemos aqui é que o anjo está no templo, e se o anjo está no templo, o anjo é o quê? Um mensageiro de Deus, não é? Tanto que quando Zacarias não creu, o anjo chegou para ele, falou algo e disse para ele: eu assisto diante do trono de Deus. Com quem diz? Tu está pensando que eu sou o quê? Coleguinha seu? Está pensando que eu sou o quê? Um sacerdote igual a você? Olha bem onde eu estou, rapaz, olha bem quem eu sou, e você vai ficar mudo. Porque as coisas de Deus têm que ser encaradas com seriedade, irmão. Não é com leviandade, não é com naturalidade, encarar com seriedade. Nós estamos no tempo que crente tem que ser crente mesmo. Se for meio tempo, vai ser vomitado da boca de Deus. Porque é muita coisa para roubar a palavra, tirar a palavra, enganar, e isso é obra de Satanás. Deus estava no templo, não foi na casa de Zacarias. Não foi quando ele estava lá orando com Isabel, conversando com Isabel, né? Não, foi no templo. Valorize também o templo. O Senhor está no templo.
O Senhor está aqui no templo, operando maravilhas, sinais, milagres, prodígio. Ele está no templo. Era um ano extraordinário para Zacarias. Um ano que Zacarias ia falar para todo mundo: olha, eu orei muito por isso. Eu não tinha condições nenhuma, nem minha esposa, mas eu orei por um filho. Olha, o anjo me visitou no templo. Ele creu no que ele ouviu e agora ele está contando. Esse homem passou 9 meses mudo. Você já pensou? Você tem uma bênção, está vendo ali, está crescendo a criança no ventre, ele não pode dar glória, não pode falar nada, não pode contar para ninguém. Por quê? Por quê? Não creu. Deus programou algo, um plano perfeito. Você vai ter um filho na velhice. E diz o objetivo, o propósito do filho. Vai ser cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe, da mãe dele. E começa a falar, ele vai converter os filhos aos pais. Irmãos, é uma promessa poderosa para aquela criança. Aí depois que ele ouve o projeto de Deus todo para a vida dele, depois que ele ouve tudo, o que ele fala? Versículo 18, ele diz assim: como saberei isto? Aqui está uma situação que Deus não gosta e não quer ouvir de nenhum de nós. Você pode receber uma palavra e ficar meio pasmado assim, meio... misericórdia, aleluia. Mas nunca fale o que Zacarias falou. Como saberei disso? Sou velho, minha mulher... como é que eu vou saber disso? Vem cá, mas... me fala mais alguma... Como é? Em nome de Jesus, fé e razão não se mistura. Tem coisa que se você pensar demais, não vai acontecer e não vai ser. Tem hora que você chega e olha para uma situação, meu irmão, ora, mete a mão, declara, fala, o resto é com Deus. Zacarias, ele estava cumprindo, né, um turno como sacerdote, ok? Como era de costume. Cumprir rituais e costume vai nos levar a não crer no Deus vivo e poderoso. Porque até o que fazemos como escala, como vir à igreja, o meu costume é a igreja toda quarta e todo domingo. Tudo bem, é um costume bom. O problema é que não podemos nos acostumar com situações a ponto de não enxergar o principal no lugar que a gente está. Ele está servindo, mas a coisa principal ele não está vendo. Ele está servindo, mas a voz que está saindo do trono de Deus para ele, como é que vai ser isso? O costume nos leva a ficar frio. Todo costume. Costume no relacionamento conjugal. Você está acostumado a passar por um lugar, muitas vezes você passa por ali, ou de ônibus, ou de carro, aí quando você já está lá na frente, você fala assim, gente, eu passei por ali. Porque está acostumado, o seu cérebro já não capta mais aquilo. Temos que exercitar nosso cérebro, nossa vida, a buscar para encontrar mais, buscar para receber mais, buscar para ter mais experiência. Meu irmão, olha, hoje Deus moveu na minha vida. Meu irmão, Deus me livrou de um negócio, olha, só Deus podia ter feito aquilo. Eu hoje era para estar morto. Deus me guardou de uma coisa que era fatal. Olha, eu sei que ele botou um anjo dele, glória a Deus. Irmão, experiência. Qual foi a tua última experiência com Deus? Zacarias está tendo uma experiência extraordinária. Aí é interessante que, logo depois dos 9 meses, o filho nasce, 9 meses depois, e aí acontece uma coisa, no versículo 63 está a parentela toda reunida, porque foram levar a criança no templo para ser apresentada, aquela coisa toda, estão ali,
né? Parentada junto, vizinho, tudo junto. Porque, meu irmão, uma mulher com uma certa idade tem um filho, então está todo mundo vibrando, não é? Quem não está vibrando? Porque vibrar. E aí, Zacarias? Ele está com o peso da culpa, o peso de ter feito uma coisa que não devia ter feito, o peso de quem ora e não crê. E aí, os vizinhos, a parentada, e aí querem botar o nome da criança. E quem lembra um dos nomes que proporam? Proporam um nome. Qual foi o nome? Zacarias. O nome do pai. Zacarias. Para ele, uau, meu filho com meu nome. Zacarias. Aí, Isabel falou assim, não. O nome dessa criança vai ser João. João. E o pessoal, mas João, peraí, mas geralmente a tradição é o seguinte, bota o nome familiar. Como é que vai botar o nome de João? Tem nada a ver João com ninguém na família. Aí, alguém teve a ideia, vamos perguntar ao pai. Aí, perguntaram ao pai por acenos. Aí o pai pediu uma tabuinha. Deram a ele. Ele escreveu assim, ó, João é o seu nome. No 64, diz lá, imediatamente passou a falar dando louvores a Deus. Imediatamente a sua língua desprende. Imediatamente ele começa a falar e falar o quê? Falar o quê? Falou João? Não, já tinha escrito João, é o nome dele. Começou a louvar a Deus. Quando ele estava, vamos dizer assim, conectado com o que o anjo falou, quando ele conectou, quando ele estava conectado, a boca dele se abriu. Porque até então, alguém sabia o nome do menino? João? Ninguém sabia. Quando Isabel falou, todo mundo achou estranho, porque realmente, nessa época, era estranho isso, muito estranho. Então ninguém sabia, mas quando ele escreveu o nome, ele entrou em aliança com o que foi dito. Aliança com o que foi dito. E quando ele escreveu o nome, foi a público. Ele não estava sozinho com Isabel. Não. Ele falou para os vizinhos todos, toda a parentada parentela ouvir o nome do garoto. Ele tem autoridade para falar e acabou. Ele é o pai, vamos ouvir o pai. O pai não fala, mas o pai escreveu. Quando ele escreve... Irmãos, quando a gente entra em concordância com a palavra de Deus, prepare-se, porque o resultado é extraordinário. Não duvide, não queira indagar, mas peraí, mas não tem lógica. Se fosse Deus, teria lógica. Pelo contrário, às vezes Deus fala e não tem lógica nenhuma. Deus quer saber de lógica, Ele quer saber que Ele fala e acabou. Por isso, muitas vezes, Deus faz coisas e fala coisas totalmente opostas ao que a gente acha, pensa, o natural, a ciência, tudo. Por quê? Para Ele ser Deus. Para Ele mostrar que Ele é Deus. Que Ele pode falar uma coisa que não existe, daqui a pouco vai existir. Então, Ele passou a falar, porque na hora que Ele escreve, é interessante, Ele está fazendo o quê? Ele está crendo. Seu nome é João. Acabou. Concordou, porque está crendo que o anjo falou. Porque quem deu o nome? O anjo, o Senhor Deus, deu o nome João, é João e acabou. Então ele está crendo, está expressando, não por palavra que não pode, mas expressando
com dificuldade, escrevendo o que ele sabia que era verdade. Aleluia! Glória a Deus! Todas as vezes que nós estamos, irmãos, conectados com a palavra, nós vamos usufruir de bênçãos na nossa vida. Uma outra coisa importante aqui, pode ser inacreditável, sim. Você olha uma coisa e diz, inacreditável. Deus operou. Inacreditável para os outros. Você confiou. Inacreditavelmente, naturalmente, cientificamente, na medicina, era inacreditável. Mas alguém creu e aconteceu. O inacreditável pode ser, sim, para quem não crê. Para quem crê, é possível. Sempre. Sempre. Eu estou falando isso porque, às vezes, você está se deparando numa situação que, assim, não dá para crer. É inacreditável que Deus possa fazer. Isso aqui, olha, eu já vi muita coisa, mas isso aqui, assim, se Deus fizer, vai ser uma coisa inacreditável. Ué, Deus quer fazer? Sim. Então, deixa as pessoas, ou a tua mente, achar que é inacreditável, mas se as pessoas vão falar, deixa elas falarem. Mas na tua mente, quando a palavra é inacreditável isso, como que vai ser? Não dá para crer, não dá para... Você repreende isso e lembre-se, tudo é possível ao que crê. Eu estou aqui, estou vendo e vou crer. Então, eu creio que é possível, sim. Em outras palavras, é mudar de estação. Você está numa frequência ali e tal, mas vira para a palavra. Vira para a palavra. Vira para a palavra. Davi, quando ele chegou lá na guerra, aos 3 irmãos no exército, e Davi pergunta, o que darão ao homem que matar, tirar essa afronta? Ele fala, tirar essa afronta. O que darão? Ué, ele não está preocupado em enfrentar quem está afrontando. Ele só tem que saber um detalhezinho. O que eu vou receber? Eu não é? Eliabe, irmão, chama ele no canto e faz o quê? Mete a ripa nele. Presunçoso, está fazendo o que aqui, rapaz? Quem você é? Você deixou aquelas ovelhinhas lá no deserto com quem? Quem é responsável pelas ovelhinhas? Quem tá... Ainda é ingrato. Ingrato, porque ele foi levar comida para ele, suprimento. Sabe o que Davi fez? Ele está aqui, ó. Ele escuta, o que dará um homem? Foi perguntar para outro, o que dará um homem que tirar a afronta de Israel? Ou seja, fala aí, fica falando aí. Não vem me trazer a minha realidade. Não vem mostrar para mim quem eu sou. Porque eu já estou num outro nível. Fica aí, ó. Aleluia! Prepare-se, porque vão vir coisas na sua vida que vão trazer, vão ser tão extraordinárias na sua vida, você tem que estar preparado. Vai vir bênção que tu está pensando, não, agora Deus vai operar por aqui, aí ele vai dar a volta lá, aí quando chegar aqui está na minha hora, Deus vai abençoar, a bênção vai vir na minha mão, eu tenho certeza. Meu irmão, tem hora que ele não dá volta nenhuma, ele já vem direto e toma, vai vir na tua mão, Deus vai operar, você vai ficar maravilhado.
Eu declaro em nome de Jesus surpresas agradáveis, extraordinárias em 2025 para a sua vida, para a sua casa. Aleluia! Creia! Amém? Creia! Está nascendo. Creia! Está nascendo. Você não esperava, mas está nascendo. Esse é o ano de crer para ver. Creia, não é impossível. Creia, não é impossível. Creia, não é impossível. Em nome de Jesus, queridos, vocês vão ver coisas vindo na vida de vocês que você não esperava. Vai ser surpreendente. Deus vai falar, ouvir a tua oração. Deus vai dizer, chegou a tua hora. Deus vai dizer, sabe aquela porta? Sim, Senhor, eu estou te pedindo aquela porta, mas eu sei que o momento não está propício. Não, já abri. Aleluia!